Eu destaco aqui esta palavra: guarda o que tens. Guarda o que tens. O que nós temos? Muitas coisas boas nós temos. Por que guardar? Quando você não guarda aquilo que é precioso, aquilo que é valioso, você pode ser subtraído, subtraída. Você pode ser furtado, roubado. Qual é a diferença furtado e roubado? O furto, segundo a lei e baseado no Código Penal anotado, o furto acontece durante o dia e o roubo durante a noite. É claro que furto e roubo enquadra-se no mesmo artigo. O que vai fazer a diferença aos parágrafos, os incisos. Artigo 157 enquadra sobre esse crime do roubo e também sobre o furto. Dependendo da gravidade, pode ser qualificado ou simples. O roubo é quando você é roubado a sua consciência. Ora, se você vai dormir, vai repousar, você está despreocupado e tranquilo, que você está dentro do seu aconchego, dentro do seu habitat, de portas fechadas, quando o elemento consegue transpor o seu ambiente para roubar algo de você. Isso é roubo, geralmente acontece à noite. Mas uma coisa ou outra, tudo causa dano, causa prejuízo. E quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, que escreveu o evangelista João, se referindo ao ladrão, capítulo 10, versículo 10, veio senão roubar, matar e destruir, é uma referência acerca de Satanás, que a função dele na terra, a função dele é tríplice: roubar, matar e destruir. Roubar a paz, roubar a comunhão, roubar o elo do homem para com Deus, matar espiritualmente, consequentemente, destruir. E quando nós vamos para o Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 31, nós vamos acompanhar uma narrativa proferida por Jesus acerca de um homem que era perito, que era doutor, conhecedor da lei, mas foi interrogar Jesus. Quem era o seu próximo? Jesus traz, por exemplo, um judeu que descia de Jerusalém, indo para Jericó, quando de repente ele é pego pelos salteadores, espancado e deixado meio morto à beira do caminho. Ali passa 3 personagens pelo mesmo caminho, com o mesmo itinerário, que ia também para Jericó. Primeiro foi o doutor da lei, segundo foi um sacerdote, representando as religiões. O terceiro fez a diferença, que não era patriota, não era patrício daquele que estava sanguentado, caído à beira do caminho, lesionado, cheio de hematoma, meio morto. Ele era samaritano, que tinha uma rivalidade desde a época do Reino do Norte e Reino do Sul, que aconteceu aquela divergência de liderança, porque eu mando em Samaria e tu manda em Jerusalém. Eu sou do sul, tu é do norte. E houve lá um partidarismo, uma divisão, e isso veio respingar ao longo de todos os anos. E agora aquele judeu está caído, porque um salteador, um ladrão, espancou, saqueou.
Mas o samaritano compadeceu, teve compaixão, atou suas feridas, aplicou vinho e azeite, pôs sobre a sua cavalgadura e deixou numa estalagem. Mas o que eu destaco é que aquele homem foi roubado, aquele homem foi subtraído, ele foi furtado. Ali no mínimo seria o artigo 157 combinado com o artigo 121. Não qualificaria o 121 porque o homem não foi vitimado, não foi morto. 157 é roubo, 121 é homicídio. Seria um latrocínio, ou seja, roubo seguida de morte. Mas tirando o artigo 121, aplica-se o artigo 14, tentativa de homicídio. Mas aquele homem fica lá, jogado, largado, e alguém levou os seus bens, levou as suas joias, levou os seus valores, porque para isso veio o ladrão, a saber, Satanás, roubar, matar e destruir. Atente bem, igreja, nós crentes, servos de Deus, nós temos muitos valores, nós temos muitos bens, que não adianta diárias de braçal, não adianta um serviço nobre, para nós ganharmos salários dos mais valiosos, para compensar os valores que nós temos, porque os valores que nós temos são morais, os valores que nós temos são espirituais, são valores que prata e ouro, são valores que metais nobres, são valores que reais, dólares, dinheiro não paga, porque quem pagou por nós este valor chama-se Jesus com seu sangue na cruz do Calvário. Então nada desta vida pode pagar. Assim estava aquele homem, o sacerdote representando a religião, passou de largo, porque religião não salva, religião não se compadece, religião não tem solidariedade, porque quem salva é Cristo. E Paulo, conhecedor dessa verdade, ele vai dizer na carta aos Efésios 2:8, pela graça sois salvo, isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não é pelas obras, não é pelas minhas práticas de obra, não é pelo meu poder aquisitivo, não é porque eu sou bonzinho, mas é pela graça mediante a fé em Jesus. Por isso, quando Jesus chamou os discípulos, no capítulo 10 que escreveu o evangelista Mateus, Jesus enviou os 12. E o que me chama a atenção é que no versículo de número 8, Jesus diz aos discípulos: de graça recebeste, de graça dai. Aleluia! Porque a salvação, ela é dom gratuito de Deus. Mas Jesus já pagou por mim, quando ele foi levantado do madeiro, ele foi morto, seu sangue derramado, e aí vai dizer em Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos muitas coisas, nós temos a salvação que é preciosa, nós temos os dons de Deus, nós temos uma vida com Deus, nós temos a moral, nós temos a ética, nós temos a boa índole, nós temos uma vida com Deus para ser regada, para ser guardada, para ser preservada, para ser cuidada. Cuidado que o diabo é astuto, ele tem tentado roubar essa dádiva de Deus, ele tem tentado roubar
esse dom gratuito de Deus, que é a salvação em Cristo, às vezes através de uma contenda, às vezes através de um fuxico, às vezes através de uma calúnia, através de uma inveja, ele tem as armas dele para trabalhar, para atingir aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus. Mas aquele que guarda bem, aquele que vigia, aquele que é sólido, ele não pode tocar. Porque vai dizer a Bíblia Sagrada, o pastor e o bispo chamado Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, é muito conhecido. Ele vai dizer: sede sóbrio, palavras para a igreja, palavra para os cristãos primitivos e para a igreja dos dias odiernos. Pedro vai dizer: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, aleluia, ele está constantemente ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar, porque o diabo está constantemente, assim ele estava no deserto, ao derredor de Jesus, enquanto Jesus se absteve 40 dias e 40 noites em jejum no deserto da Palestina, 150 metros ao lado do Mar Morto. Mas lá o diabo constantemente estava ao derredor de Jesus, tentando tragar, tentando encontrar uma brecha. Mas Jesus foi sóbrio, Jesus foi sólido, Jesus foi vigilante, Jesus venceu. O diabo não tocou, o diabo não roubou, o diabo não roubou o plano de salvação que Deus tinha estabelecido através de Jesus. Então sede sóbrio e vigiai, porque o diabo está ao derredor. Mas para deixar Satanás endemoniado, eu quero citar, porque todos nós já sabemos, Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem os livrar. O diabo está ao derredor, ele está bramando, ele quer nos roubar, ele quer nos tragar, mas ao nosso redor tem anjo com espada flamejante, ao nosso redor tem ministro de Deus em favor do homem de Deus, aleluia. Então guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança eu também o guardarei no dia da tentação. Em outras palavras, no dia da provação. Todo dia nós somos tentados, todo dia nós somos provados, mas se todo dia você guarda a palavra de exortação, você guarda a palavra de Deus, você também está guardado por Deus. Ninguém vai tomar tua coroa, ninguém vai roubar, ninguém vai fragilizar, ninguém vai fraturar, ninguém vai subtrair. Não tem demônio, não tem Satanás, não senhoras, não senhores, porque você está guardando a palavra da perseverança, a palavra do Senhor. Então você está guardado debaixo, aleluia, aleluia, da mão de Deus. Ponha sobre os pés, que eu oro. Guarde o que tem,